E aí, motiveiros e motiveiras, mais um Motiva Ceará. E o Motiva Ceará de hoje é Direito na Veia, Tribunal do Júri, Direito Criminal. Meu amigo Isaac, tudo beleza? O Isaac tá careca, viu? Ele fez aí, quer andar com os nossos amigos ali, Façanha, né? O Giovanni, é uma turma aí dos careca, mas eu não vou nessa não. E de óculos também, 4 olhos, mas faz parte o nosso convidado também usa óculos, chamei de 4 olhos. Mas sacanagem, eu falei na brincadeira, você que usa óculos, eu também uso óculos, uso lente de contato, tive catarata. Não leve pro lado do bullying não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas o nosso convidado de hoje é um cara fera, um amigo, especialista em tribunal do júri, então você não pode perder. E hoje vai falar sobre um tema que ninguém fala em podcast, que é sobre assistente de acusação. Ninguém menos que meu amigo Jader. Tudo bom, doutor Jader? Fala, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, Isaac. Fique tranquilo, irmã. É dos carecas que elas gostam mais. Ah, bicho então fica mentiroso. Muito tranquilo em relação a isso. Oswaldo, muito obrigado por ter me convidado aqui para participar do Motiva Ceará. Esse podcast tem cada vez crescido mais no nosso estado. Eu me sinto muito feliz, cara, quando eu sou convidado para um programa em que eu vou poder contribuir com o crescimento de alguém. Amém. E eu sei que hoje eu não vou deixar pessoas vazias. Principalmente aquelas pessoas que querem se tornar advogados, que querem vir para a seara criminal e às vezes está perdido o que fazer. Pessoal, você que quer ser advogado, entenda uma coisa, principalmente advogado criminalista. Aqui é um leque de oportunidades. Você pode tanto defender, também pode acusar, vai depender daquilo que você quer. E hoje, especialmente como nós havíamos conversado, eu vou trazer aqui um instituto da assistência da acusação. Doutor, o que é assistente da acusação? O senhor vai carregar a maleta do promotor de justiça? Não, claro que não. O nome técnico é assistência da acusação, mas isso não quer dizer que você obrigatoriamente tem que assistir ou prestar qualquer tipo de serviço ao Ministério Público. Você será um advogado que irá acusar, um advogado que estará nos interesses do ofendido, nos interesses da vítima, se ela estiver viva também, mas se essa vítima faltar, doutor, a vítima morreu, foi um crime doloso contra a vida e ela morreu. Como é que se faz? Aí você vai fazer o seguinte, você vai ser o assistente da acusação, habilitado pela família do ofendido. E aí, colegas, principalmente os advogados que nos assistem, que assistem o programa, você vai ter que ter alguns bizus. Anote aí, esse podcast será um podcast técnico. Eu vou trazer aqui técnica para vocês. Primeiramente, anotem, artigo 31 do Código de Processo Penal. Quem são as pessoas que podem habilitar o advogado como assistente da acusação? Decorem, CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmãos. Previsão do artigo 31 do Código de Processo Penal. Estas pessoas, elas podem habilitar o advogado como assistente da acusação. Essa habilitação não é de qualquer jeito. O assistente da acusação não chega metendo o pé na porta do processo e entra lá e começa a fazer o serviço. Tem que respeitar um rito. Doutor, onde esse rito se encontra? Artigo 268 e seguintes do Código de Processo Penal. O assistente da acusação, ao juntar a procuração nos autos, né, ou pelo ofendido ou pela família do ofendido, ele vai pedir uma habilitação para o juiz, uma autorização. O artigo 262, ele diz que essa autorização, essa habilitação tem que ser submetida ao órgão ministerial, promotor de justiça. E o 263 é que decidirá se você vai ser habilitado ou não. Importante dizer que não cabe recurso. Oswaldo, não cabe recurso. Se o juiz entender que há alguma motivação que não pode tornar você o assistente da acusação, fique sabendo que você não vai poder recorrer dessa decisão. Tudo bem? Pontos importantes. O que faz o assistente da acusação? Mas, antes de dizer o que um assistente da acusação pode fazer, eu tenho que falar para vocês o momento processual. Esse momento processual, Oswaldo, ele vai estar previsto no artigo 269. A qualquer tempo, o assistente poderá ser habilitado dentro do processo, receberá o processo da forma que ele está. E preste atenção na palavra-chave, acusação. O juízo de acusação, ele já tem que estar formado. E para isso é necessário a denúncia do Ministério Público. Doutor, eu posso ser assistente da acusação lá na fase do inquérito policial? Pergunta boa. Pergunta boa. Boa mesmo. Em matéria
de juízo? Não. Porque para você ser assistente da acusação, tem que haver um libelo. E o libelo é a denúncia, a peça vestibular que inicia o processo. Então não dá. Mas, doutor, eu já quero começar a fazer a defesa porque compete, mas também a acusação desde o inquérito, porque é lá no inquérito que o negócio começa a acontecer e eu quero começar a angariar as provas. Você não vai utilizar o 268 do Código de Processo Penal, você vai usar o artigo 14 do Código de Processo Penal, que no artigo 14 do Código de Processo Penal diz o ofendido, a vítima, todas aquelas pessoas que participam do inquérito poderão constituir uma defesa técnica, que esta defesa técnica no inquérito policial poderá começar a produção de prova. Lembrando, tá? Lá no inquérito é sempre com a discricionariedade do delegado de polícia. O delegado de polícia manda no inquérito policial. Inquérito policial não é processo, é procedimento inquisitorial. Há quem diga que ele é até dispensável. Mentira. Mentira. Que toda a denúncia do Ministério Público é um Ctrl-C, Ctrl-V do relatório do delegado de polícia. Só pra somar contigo, claro. Eu tô uma aguinha aqui, perfeito. Eu tive isso no inquérito policial militar. O inquérito policial militar, ele falou do inquérito policial comum. Sim. Já na seara dos militares estaduais ou até da União, né, as Forças Armadas, eu tive um problema com um colega advogado, não um problema. No IPM, no inquérito policial militar, ele queria ser, já do início, assistente de acusação. O major, que era oficial que estava na presidência desse inquérito, não sabia do procedimento e eu fui para a defesa depois de algumas oitivas. Para contribuir com o que o doutor já está falando e você entender a jogada. Quando eu cheguei para ir para o acusado, né, lá para quem estava sendo investigado, já tinha sido várias perguntas feitas por uma pessoa que não tinha usado o rito subsidiário do Código de Processo Penal, né? Que o Código de Processo Penal Militar é mais antigo, né? Então a gente usa subsídio do Código de Processo Penal Brasileiro Comum. E quando eu cheguei e ele ia iniciar as perguntas, porque o major, sem conhecimento, infelizmente, mas imaginando que o outro advogado estava correto, opa, doutor, o senhor não pode fazer pergunta, que o senhor não é assistente de acusação. Isso no inquérito policial militar, o senhor não pode. Ele, não, o senhor não pode. Como era algo que eu já entendia que ia ser um arquivamento na justiça do procedimento, que foi uma briga entre um oficial e um praça, briga boba, eu não pedi a retirada do que tinha sido feito. Porque até o próprio major falou assim, quando ele viu que tinha permitido em outrora essas perguntas pelo advogado, sem estar, como o senhor falou aqui, nos conformes do 14 ou do própria questão da assistente de acusação, até o major disse, não, doutor, mas a gente pode recomeçar o procedimento. Disse, não, tá, beleza, mas para você entender, o que o doutor já está falando aqui é de grande, suprema importância. Porque se eu não conhecesse o que ele está falando aqui, tinha passado batido, prejuízo para o meu cliente como defesa. Já ele está falando o contrário, como você pode ser realmente o assistente e conseguir barrar o que eu fiz. Não é isso, doutor? Correto. Então é isso, dando continuidade, o que acontece? Quais são as funções do assistente de acusação? O que o assistente de acusação pode fazer? Basta uma leitura do 271 do Código de Processo Penal. Mas dentre essas funções, nós temos o seguinte, o assistente de acusação, durante a fase do processo, ele pode produzir todos os meios de provas inerentes para poder complementar o processo. Doutor, como é que a gente faz essas provas? Então, existe inclusive um provimento da OAB 188, que é a investigação defensiva. Perfeito. Mas tome bastante cuidado com as provas que você vai produzir. Você sempre faça provas que estão ali adstritas ao processo e que não vai ter nenhum tipo de complicação futura. Eu vou dar um exemplo aqui para o telespectador. Prova de celular. Pessoal, nós somos advogados, nós não temos o poder de requerimento que tem um órgão do Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos de investigação, COIN, DIP, NUIP. Então vamos lá, tome bastante cuidado. Você quer ajudar, quer auxiliar? Tem uma prova num celular que você quer trazer ao processo, não custa nada, ata notorial. Perfeitamente. Pegue aqueles prints, aquelas conversas, leve até o cartório, entregue a uma pessoa responsável com fé pública atestada pelo tribunal, faça a ata notorial desse celular, coloque essa prova dentro do processo. Ah, doutor, é um áudio. Também dá certo. Ele vai ouvir, transcrever e vai atestar aquilo que está falando.
Esse caso que vamos logo comentar, ele tem atas notoriais e são importantes dentro do processo. Perfeito. O assistente da acusação, ele pode arrolar testemunhas. Após a denúncia, ele pode trazer testemunhas para dentro do processo. E eu vou dar uma dica importante. Sempre respeitando o que preceitua a norma legal. O assistente, ele complementa o rol de testemunhas. E o pessoal, às vezes, né, não sabe disso. Exemplo, pessoal, no rito comum, a gente pode rolar até 8 testemunhas. Já no plenário do júri, segunda fase, plenário instalado, 5 testemunhas. Doutor, vou fazer um júri, assistente da acusação, promotor colocou 5 testemunhas. Quantas testemunhas eu posso rolar? 0. Você só pode complementar o rol de testemunhas do MP. Se o MP colocou 3, o rito são 5, você pode complementar com umas 2, mas jamais ser ali somatório, 5 a 5. O assistente da acusação, ele pode razoar recursos do órgão do Ministério Público. Exemplo desses recursos, doutor, me diga os exemplos. Vamos lá. O acusado, a qual você está na assistência e também acusa, foi impronunciado. Ele não vai a júri popular. Você pode entrar com recurso. Qual, doutor? O reze? Não, errado. Quem entra com recurso em distrito é defesa técnica. Exato. Ministério Público, assistente da acusação, entra com apelação. Exato. Então peguem essas dicas, isso aqui é importante, esse podcast é importante para a turma do direito, para os operadores de direito em todos os sentidos, tá? Inclusive os policiais, todo mundo é operador de direito que atua na segurança pública. Então você pode entrar com tais recursos. Qual o momento em que o assistente da acusação entra com recurso em sentido estrito? Quando tem questão de prescrição. Há uma prescrição. Aí você entra com o recurso estrito, você entende que não há aquela prescrição. Aí seria sim um recurso em estrito. Apelação, tanto na primeira fase com decisão de pronúncia, quanto apelação já no rito do tribunal do júri, caso aquele acusado foi absolvido pelo tribunal do júri. Também, o assistente da acusação, já em matéria de tribunal de júri, ele pode ali passar agravantes, aumento de pena, sustentar tudo isso no plenário do júri. Ao assistente da acusação é dada a voz, ele fala no plenário do júri. Doutor, o promotor é muito chato. E aí, doutor, ele disse que eu ficasse lá no plenário do júri, só sentadinho do lado dele, observando ele trabalhando. Que nem ia me dar tempo não, doutor. Errado. A norma fala que quando não há um acordo entre o assistente da acusação e o promotor de justiça, será dado ao assistente 1/4 do tempo. Não é muita coisa, mas já é algo para você se falar, para você conversar. Isso. Mas, olha só, dica para quem vai ser assistente da acusação. Fiz isso hoje, tá, Oswaldo? Hoje eu estive na 7ª Promotoria do Tribunal do Júri, despachando com promotores de justiça do júri que vai haver dia 2 de dezembro, para a gente já poder ir conversando e mediando. Pessoal, o promotor de justiça, ele é muito ocupado. Ele recebe uma demanda processual muito superior ao advogado convencional, ao advogado privado. Então, veja bem, vá ao promotor de justiça, não deixe para encontrar com o promotor de justiça no dia do júri não, querendo saber nem quem é você. Você chega lá e vai sentar na mesa dele. Rapaz, você é um intruso, rapaz. Você é um assistente, você vai sentar na mesa do promotor sem nem sequer ter ido falar com o promotor antes? Faça isso. Se você for assistente da acusação, vá conversar com o promotor. Doutor, eu penso assim, eu construí essa ideia, eu tô pensando em fazer dessa forma. Vai comendo pelas beiras. Não chega lá pro promotor já falando, ei, doutor, como é que vai ser? 66, 50-50? Você vai falar metade do tempo e a metade? Pô, peraí, calma aí, doutor. Você tá chegando na minha casa. Você é um convidado. Eu deixei você entrar, vamos com hombridade, vamos com urbanidade. Então, vai conversando com o promotor, vai dialogando, dividindo. Doutor, vamos lá, o senhor é mais técnico, então o senhor cuida dessa parte técnica, eu vou cuidar aqui da parte emocional do processo, eu entendo melhor os fatos. E é normal que o assistente da acusação entenda melhor os fatos, porque ao assistente da acusação é facultado um benefício. E aí a importância, né,
de se ter um assistente da acusação. Porque o telespectador tá me vendo falar sobre assistente da acusação há quase 15 minutos, mas deve estar pensando o seguinte: para que diabos eu vou ter um assistente da acusação se eu tenho um promotor de justiça? Um cara altamente capacitado. Eu vou lhe convencer. Se você, né? Eu quero que isso não aconteça, mas chegou um dia a precisar, a perder um ente querido, ou for vítima de um processo e quiser ali algo melhor em sua defesa, tenha um assistente da acusação. O assistente da acusação, Oswaldo, eu fiz uma pesquisa, veja bem, um advogado que é tribuno, como eu sou, a gente tem uma média ali de júris, em média ali de 12 a 15 júris do ano. Porque a gente cobra para fazer júri. E júri não é barato, você sabe disso. A gente tem que cobrar o valor para poder justificar o nosso estudo, nosso empenho, né? Promotor de justiça, meu amigo, enquanto você tem ali 12, 15 no ano, ele faz isso aí no mês ou mais. Exatamente. Toda semana o promotor vai estar fazendo júri. Humanamente impossível, Oswaldo. Ele vai cuidar da causa daquele que perdeu um ente querido ou aquele que sofreu uma injusta agressão com tanto esmero do que o advogado particular. A família da vítima, quando ela tem um assistente da acusação, ela pode ter o processo todo mastigado, explicações, cada fase do que aconteceu. Hoje, nesse mundo virtual, com tudo na tecnologia, as pessoas têm acesso à movimentação do processo. Isso acaba por, às vezes, gerar mais ansiedade, porque não tem uma explicação daquilo que está acontecendo. Às vezes, o promotor, não por desleixo, mas ali por entender que aquilo não é necessário, vai dar mais trabalho. O que acontece? Deixa de entrar com recurso. A pessoa cometeu um homicídio contra o seu familiar e ali poderia se ter mais qualificadoras. O promotor colocou 1 ou 2 qualificadoras, quando na verdade ele poderia ter 3, 4. E as qualificadoras, para quem não sabe, elas servem para aumentar a pena. O crime de homicídio no Brasil, ele é de 12 a 30 antes a questão da mudança da lei, né? E agora 12 a 40, mas antes disso era 12 a 30. E aí você, nas qualificadoras, consegue aumentar mais essa pena. Eu sei que não traz, sabe, Oswaldo? Assim, quando eu vejo muitos casos, a pessoa tem um familiar assassinado, morto, não vai trazer de volta, mas a sensação de que a justiça foi feita, Isso. que a pena foi devidamente aplicada, isso faz toda a diferença. Com certeza, com certeza. Não é muito comum se ver promotores de justiça, e isso é um direito que você que teve alguém, perdeu algum familiar, o direito à indenização, à pecúnia. E isso é bom já ser pedido já na exordial, na denúncia. A indenização por reparação. E aí não vejo muito as denúncias fazendo esse pedido, mas o assistente ele tem que tomar esse cuidado. Fazer os pedidos, fazer o pedido da indenização, tomar cuidado com o que está sendo feito, fazer os recursos. Essa é a importância do assistente da acusação. Então, tudo isso aqui que eu trago para vocês de forma muito resumida, mas técnica e objetiva, sem embromation, é o que reflete, de fato, a assistência da acusação. Perfeitamente, rapaz. E aí, Isaac? Eu não vou nem perguntar, né? Depois que você assistiu o podcast, você pode mandar mensagem tanto na própria plataforma do YouTube ou manda no Instagram do Motiva, que a gente passa pro Dr. Jader, também vai ficar aqui em algum lugar, o @ dele lá do Instagram. Rapaz, eu quero contratar o serviço desse advogado desenrolado. Você vai lá, manda mensagem para ele, tem lá os contatos, porque é legal. E já indo para outra pauta, e para você que está nos assistindo... Deixa eu só complementar aqui. Coxe. Vou falar o que você falou. Vai. Pessoal, fiquem à vontade. O Oswaldo me conhece, a gente conversa já. Eu sou o cara que eu tenho a seguinte tese. Quanto mais eu dissipo conhecimento, quanto mais eu passo esse conhecimento, mais ele vem para mim. Então, no meu direct aqui, no meu Instagram, jader.aldrin, quando você entrar lá, você vai ver nos meus reels. Eu adoro fazer gravações de sustentação oral, audiência de custódia, tribunal do júri, faço caixinha de pergunta, tem um canal do YouTube com júris completos, né? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Ô, Jader, não tem corte, não tem edição. Não, é o júri completo. Completo. Tomo meus cuidados, que agora tem que respeitar. Cuidado, você advogado que tá vendo esse podcast. Leia
o provimento do CNJ, cuidado com as gravações, utilize material profissional, foque a câmera em um local que não pegue ninguém além de você, cuidado com a imagem do servidor, do juiz, dos jurados, pelo amor de Deus. Então, assim, fiquem à vontade, estamos aqui para compartilhar. Tranquilo? É isso aí. E vai estar aqui na tela para você ir lá e não ter nem dificuldade de encontrar o Instagram desse guerreiro. Cara, doutor, indo para outra pauta interessante, Sim. desse júri que vai ter em dezembro aqui em Fortaleza, né? E para você que é da área da segurança pública, ele é importante por quê? Porque a vítima foi um guerreiro da segurança pública. Um caso de grande repercussão que teve aqui no nosso estado e até saiu das fronteiras do Ceará e foi para outras searas, viu o grande debate. O Jader, se você entrar também lá no Instagram do jornal Diário do Nordeste, o Diário é o jornal de maior circulação no Ceará e, salvo engano, do Norte e Nordeste. Então sempre tem matéria dele lá sobre questões de tribunal do júri, defesa. Você vai poder acompanhar esse caso. Jader, eu queria que você pincelasse um pouco para quem está nos assistindo, quem gosta do direito, sobre esse caso de repercussão que você vem atuando e está se aproximando. E eu vou estar para a gente assistindo o júri do Jader lá como assistente de acusação. Perfeito, perfeito. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer a todos que eu atuo como advogado criminalista há 10 anos, sou, em grande maioria, advogado de defesa. O Instituto da Assistência à Acusação é algo que eu tenho trazido hoje para mim, para minha vivência. Claro, não é qualquer assistência que eu faço. Deixo muito claro isso, até porque é muito difícil, Oswaldo, você jogar em 2 times. Então, Verdade. é um alerta que eu dou. Você, colega, advogado, que é criminalista, é defesa, vai pegar um caso de assistente de acusação, tome cuidado quem tá lá no outro polo. Doutor, tá dizendo isso por quê? Vamos sobrar o pinto. Advogado não é profissão para covardes. Concordo, colega, concordo. Mas olha, promotor de justiça tem porte de arma, tem segurança, carro blindado, tem todo um amparado. Você, advogado, você tem isso. Então pense. Então, certos cuidados e certos limites da assistência da acusação. Isso é bom, isso salva vidas. Perfeito. Então, veja bem, esse caso, eu fui convidado, tá? Quem atua desse caso desde o primeiro momento, agradeço, o doutor Samir me chamou para esse caso, atua desde o princípio nesse caso, e esse júri aprazou-se agora, dia 2 de dezembro. Eu vou antecipar o meu retorno do estado de Belém do Pará. Em 29 de novembro, estarei palestrando lá em Belém do Pará, juntamente com a doutora Flávia Frois, doutor Humberto Bulhosa, em um grande evento no Belém do Pará, para trazer o pessoal ali do direito para gostar ainda mais da parte do Tribunal do Júri, que é nossa cachaça, o Oswaldo sabe disso. A gente senta no bar, no boteco, para conversar e fala Tribunal do Júri. A mulher diz, rapaz, vocês estão aqui trabalhando? Eu digo, não, nós estamos trabalhando, não, nós estamos trocando ideia. É nossa cachaça. E aí, o que acontece? Esse caso, policial, cabo, Wagner Santos, assassinado pela esposa com a sua própria arma. Uma pistola Sig Sauer, .40, acautelada, brasão da Polícia Militar. Oswaldo, quando eu pego esse processo, antes de aceitar o processo, também pediu para mim analisar, e eu falei, vou analisar esse processo para ver se eu tenho pelo menos chances de acusar. Uhum. E é assim a metodologia que eu faço no meu escritório. Até para quando eu vou ser defesa. Eu analiso o processo, leio, vejo o processo inteiro e vejo se eu tenho condição de defender. Porque também eu não gosto de fazer processo que eu sei que eu vou levar pau. Eu tenho que estar no plenário, pelo menos com a possibilidade de ganhar pelo menos um voto. Senão eu nem vou. Analisei o processo e observei que nesse processo a defesa técnica, ela virar com a tese de legítima defesa. Legítima defesa. Já utilizei várias vezes legítima defesa do plenário, acho super importante essa técnica. E eu falei, tudo bem, agora eu tenho que pincelar esse processo, analisar e colocar a minha lupa da acusação. Eu tenho que me transmudar de defesa para acusação. Analisando esse processo,
Teve alguns pontos importantes nesse processo, e o processo é público, então aqui não tem nenhum óbice em comentar um processo, que eu verifiquei a possibilidade de acusar. E, de pronto, de imediato, cito aqui o laudo cadavérico. A necropsia que foi feito no cabo Wagner Santos. Eu conheci ele, viu? Conheci. Eu soube que é gente boa, muito gente boa. Tô falando com alguns tenentes, o pessoal tá recolhendo aquelas fichas de honra. Poucos meses antes do cabo Santos vir a óbito, ele foi condecorado. Teve uma condecoração bacana, bonita e tudo. Quando eu pego o laudo cadavérico e em teses de legítima defesa, é muito importante você já começar pelo laudo cadavérico. Porque, veja bem, o que é a legítima defesa? Artigo 23 do Código Penal. Você vai repelir uma injusta provocação com os meios necessários naquele momento. Perfeitamente. E aí, o normal que se tem é que, se você mata alguém com uma lesão à bala, essa pessoa estaria naquele momento vindo contra você para uma injusta provocação. Você estaria com essa arma e é normal que o disparo seria frontal. Esse seria o caso normal. No caso do Wagner, ele tem um tiro no ombro, pelas costas. Pelas costas? Pelas costas. O laudo cadavérico nos traz isso. Ele levou um tiro aqui no ombro, nas costas, e esse tiro saiu aqui, ó, no abdômen. Perfurou esse tiro. Saiu por aqui. O que me é muito estranho. E essa semana, estava conversando com o promotor de justiça hoje, eu vou questionar, inclusive, o laudo cadavérico. Por que é estranho, doutor? Por conta, como está no laudo cadavérico, da persecução do tiro. O tiro teria que... O Wagner estava sentado num sofá, então a pessoa teria que ter chegado acima e ter dado o tiro de cima para baixo. Só que o processo, curiosamente, ele traz durante toda a narrativa dos fatos os guerreiros policiais que chegaram ao local do crime, o condutor, o pessoal da Polícia Civil que fez o exame residuográfico de local de crime, o relatório complementar de local de crime, o relatório do CIOPS da ocorrência. Todos esses personagens trazem 2 disparos pelas costas e o laudo cadavérico traz só 1. Ou seja, sendo 2 disparos e ainda pelas costas, como é que isso é legítima defesa? Não tem como. Como arguir a legítima defesa nesse sentido? Com base na análise do processo que eu vi pelo depoimento da acusada, que é a esposa do guerreiro, ela fala que estaria em um momento de discussão, que o guerreiro estaria com a pistola nas pernas, que ele havia ameaçado ela e que ela, por um descuido dele, ela conseguiu tomar a arma dele e dar um tiro nele. Mas aí, cara, essa matemática não tá batendo. Porque se tá nas pernas, se ela consegue tirar, vai tá, eu entendo, frontal, de frente. Frontal. E eu não consegui fechar essa conta. E eu quero muito, eu tô ansioso por esse júri, porque eu quero entender qual a explicação lógica desse disparo. Eu sei que ele foi, o outro foi assassinado, ela permaneceu no local do crime, chegaram, as próprias autoridades que chegaram naquele momento acharam o fato muito estranho. Mas ela vem com essa tese, a tese de legítima defesa. Na verdade, eu até com dúvida fico. E aqui eu vou até fazer essa pergunta: qual de fato será a tese? Porque, veja bem, se é legítima defesa, você usou os meios necessários para repelir uma injusta agressão, tudo bem. Mas se daí você fala que estava com a arma na perna e você pega essa arma e dá um disparo acidental, você não está querendo dizer que é uma legítima defesa. Porque a legítima defesa, você assume, eu matei. Mas porque eu matei para não... Eu matei para não morrer. Isso, estava repelindo. Tava repelindo. Entende? Então, assim, vai ser um júri muito bacana, cara. Porque, veja bem, é um júri técnico.
absolutamente técnico. E a gente tem várias outras provas nos autos, a gente tem outras situações que vão montando esse quebra-cabeça. Aqui com o teu grande público é de policiais, gente, a gente não conhece ninguém, cara. Não conhece ninguém. Esposa, cara. Então, assim, às vezes a gente peca muito pelo excesso da confiança. O policial militar, o policial civil, às vezes deixa a arma dele lá, tranquilamente, em qualquer lugar. Isso tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Principalmente em momentos de raiva, momentos de discussão. Então, assim, é algo que eu olhei o processo, analisei e falei, pô, isso aqui é interessante, né? Pra você criar aqui um cenário de tribunal do júri. E quando a gente é tribuno, quando nós gostamos do tribunal do júri, a gente se encontra em qualquer habitat. Então vai ser um júri bacana, eu convido quem gostar, quem quiser ir assistir esse júri, vai ser dia 2 de dezembro, às 9h30 da manhã, no Fórum Clóvis Bevilacqua. Esse júri é da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza. Interessante. Estaremos lá, meu irmão. Ó, interessante, 2 de dezembro, 9h30, aqui em Fortaleza, no maior fórum que existe, Clóvis Bevilacqua. 2ª Vara do Júri. 2ª Vara do Júri. Você vai aprender, várias coisas. A gente falou aqui sobre o assistente de acusação, falando também aqui sobre possíveis teses de legítima defesa, também uma possível tese de disparo acidental, teses que você vai poder questionar laudos periciais e também o que é importante, né, que é importante como o Dr. Jader falou, que também envolve a segurança pública. Por quê? Porque a vítima era um membro da segurança pública, que, diga-se de passagem, também não tinha nenhum histórico anterior. Zero Falo isso porque eu histórico. Conheci, né, quando eu fui policial militar, eu conheci, então também não tinha nenhum histórico do que se aponta no dia a dia. Não histórico. Crime realmente bem assim. E deixa eu falar uma coisa também, pessoal. O doutor falou aqui de possíveis teses da defesa, né? E aí a acusação? Tem possíveis teses de acusação? Felizmente não, porque vejam bem, a acusação, ela não é como a defesa. Defender é muito bom, porque quando a gente defende, a gente está amparado pelo princípio da ampla defesa, a plenitude de defesa. A defesa pode tudo, na ampla defesa. Já para a acusação, e aí o teu cérebro, para não pirar, para não fritar, porque isso aí você tem que ter uma maturidade processual para encarar isso, você tem que entender o seguinte, veja bem, olha, eu sou assistente da acusação, eu tô adstrito ao que está no processo, eu tô adstrito ao que está na denúncia, ao que está na pronúncia, as decisões após a pronúncia, eu não posso fazer mais nada. Limitado. Esse processo, ele vem com 2 qualificadoras. Processo do Cabo Santos. O motivo fútil, porque há uma motivação de ciúmes pretérita, neste caso, e também a questão de ter se utilizado uma arma de calibre restrito, Perfeito. Que foi a pistola .45 Sauer, fornecida pelo Estado. Doutor, tá satisfeito? Claro que não. Para mim teria que ter aí um motivo que dificultou a defesa da vítima, entende? Então essas questões era para ter outras qualificadoras. O que a gente vai trabalhar são só os aumentos de penas agravantes, né? Então vai ser um júri bacana, um júri bom, não pela morte do guerreiro, que eu já tive várias deferências, era um cara fantástico, senti muito. Ontem, estudando esse processo mais uma vez para poder repassar e frescar a memória, li uma parte em que foi dito por um tio da filha do guerreiro, de 8 anos de idade, e que ela estaria na casa no momento da discussão, e que quando ela subiu as escadas, o guerreiro ainda falou para a filha que não queria morrer. Porra, velho. Foda. 2 horas da manhã, macho, o cara estando um negócio desse. Macho, eu tenho uma filha, sou louco por ela, macho. Macho, é cruel. E é esse tipo de coisa, macho, que querendo ou não, macho, faz a gente ficar louco pela causa. E eu tô sentindo isso sendo acusação. E eu sinto isso como sendo defesa, cara. Quando eu pego um processo e eu pego esse processo, e aí eu deixo mais um recado aqui em relação à questão de falar, cara, como é que você defende bandido e tal, não sei o quê. Rola esse tipo de situação. Cara,
Na defesa, eu não defendo o bandido, cara. Eu defendo os interesses do Estado Democrático de Direito, cara. Se qualquer pessoa tá achando ruim que tem um advogado ali lutando por um direito, pô, cara, não se invoque com o advogado, né? Não fica com raiva do advogado. Pô, o advogado só tá ali, cara, querendo fazer prevalecer a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, a jurisprudência, as súmulas. Tudo isso, cara, é o judiciário em matéria de jurisprudência, de súmula, de temas repetitivos. E quando isso vai para a parte da legislação, quer seja a Constituição Federal, quer seja as leis extravagantes, as leis infraconstitucionais, isso tem a ver com política. As pessoas têm que entender que o advogado, e agora eu não falo de assistente, falo de defesa, quando ele está ali na sua plena função, o que ele está fazendo é um basilamento das normas. E se você também é um operador de direito, respeita os procedimentos, assim como você que respeita o Código de Processo Militar, o Código Militar, as portarias, respeita também as normas infraconstitucionais, respeita a Constituição. Claro, o diálogo ele tem que ser sempre um diálogo moderado, um diálogo educado, mas se a pessoa está falando algo ali que cabe naquele momento, vamos respeitar as normas, não vamos viver na barbárie. Porque esse país está da forma que está, porque as pessoas cada dia mais têm rasgado as normas que foram construídas lá atrás. Isso é verdade, isso é verdade. Concordo. Não se confunde, jamais, advogado, defesa, advogado criminalista com crime. Não se confunde. Como ele falou muito bem, o advogado ele defende a lei. Se a lei tem uma falha, não é culpa do advogado de defesa. Se tem uma brecha, não é culpa do advogado de defesa. Mas, na nossa Constituição democrática, a gente gostando ou não, você gostando ou não, o advogado ele é indispensável à justiça. Só existe justiça se estiver um advogado. Então, o advogado tem que estar presente lá para defender qualquer pessoa. E digo mais... Se um dia, por um desfortúnio, uma infelicidade, qualquer um de nós poderemos responder criminalmente. E nem por isso quer dizer que é bandido. E nem por isso você não vai deixar de ter uma assistência de um advogado, de um bom advogado. A gente não sabe, a gente está aqui no podcast hoje, pode ser que você no meu carro dobre a esquina e atropele alguém. Um crime de trânsito, vai ver se é culposo, se é doloso. Pode acontecer. Quem é que vai lá, tá sentado ao meu lado? Um advogado. Para onde é que eu seria levado num acidente de trânsito? Delegacia. A delegacia é só lugar, né, que dizem de bandido? Não. Um desfortúnio da vida, eu tive que ir lá. E vou precisar de quem? De um advogado. Só um familiar meu, estando ao meu lado, não vai resolver. Vai resolver quem? Um advogado. Então, nós brasileiros temos que entender que o fato de ser um advogado criminalista comum, criminalista na área militar, não quer dizer que a gente apoia algum tipo de desvio que possa ter vindo a acontecer. Então, assim, é para deixar bem claro por quê. Porque o pessoal incorpora que o advogado, por fazer uma excelente defesa, ele está se incluindo como se tivesse a margem da lei. Mas não. Sim. Ele está defendendo o Estado, que eu gostei demais. O Estado democrático de direito, meu amigo Jader. É isso. Grande Jader, essa aqui é a câmera do sucesso. Mande um beijo, um abraço. Telefone, ó, Isaac. Microfone livre para você fazer aí, meu amigo, o que você quiser aqui na nossa finalização do podcast. Pessoal, na verdade, eu já falei, eu volto a repetir. Eu estou hoje como advogado criminalista, estou como advogado porque é minha grande paixão. Eu sou um cara altamente estudioso, eu não paro quieto, eu estou sempre lendo, eu estou sempre estudando e eu estou sempre aqui para compartilhar o conhecimento. Já disse, meu Instagram é jader.aldrin. Se você gosta do direito, se você quer entender todas as matérias, dicas de inteligência artificial, tem palestras de inteligência artificial que pode ser usado em qualquer situação. Me siga no Instagram, acompanhe, tire suas dúvidas, comente. O máximo que eu puder interagir com você, eu vou interagir. E como eu sempre falo, eu espero que você
nunca precise de mim. Mas, meu amigo, se precisar, tô aqui. Eu sou igual seguro de carro, seguro de vida, plano funerário. Você paga pra não ter, não precisar. Mas se precisar, fale comigo. Tamo junto. Jadezão, cara. Valeu, pô. Obrigado por ter vindo aí da correria. Da hora. Que aqui o homem é bom. E quando eu digo que é bom, você já sabe. Jadezão, obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Podcast, né, Isaac? Técnico, massa, que vai ficar aqui. A gente vai divulgar à vontade pro pessoal aí que gosta do direito. Deus te abençoe na jornada. Continue ganhando mais causa, continuando esse advogado aí top. Linguagem simples. Aqui não tem o juridiquês, aquele negócio. Linguagem simples, que esse aqui eu conheço, que a gente atesta, é um cara de primeira. E Jader, obrigado, meu irmão, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E você que assiste Motiva Ceará, você sabe, toda terça e quinta, 19 horas, sempre um convidado especial. E o de hoje é top. Aqui na nossa tela vai estar as redes sociais do Jader, que você pode ir lá tirar dúvida com ele, conhecer mais o trabalho dele e quem sabe, caso precise, igual como ele falou, a questão de um seguro, poder contratá-lo. Estamos aqui no nosso estúdio, melhor estúdio de podcast de Fortaleza. 24 frames, meu amigo Isaac. Aqui não tem pra ninguém, meu amigo. Aqui não tem pra ninguém. Venha fazer seu podcast aqui também, nesse estúdio. E pra você, Deus abençoe. Não esquece, caso você tenha interesse acadêmico de direito ou curioso, vai lá no fórum pra poder já se inscrever para assistir esse júri. E conte com a gente aqui no Motiva Ceará. Deus abençoe e até a próxima.